nas redes, nas suas férias, semana hoje. Aí o cara estava mostrando os hospitais todos vazios, não tinha uma pessoa doente no hospital. Esses últimos 4 dias houve milagre, não tinha ninguém doente, não tinha ninguém no hospital. As doenças só começam a partir de manhã, aí todo mundo fica doente. Então, se você não for no hospital nesses 4 dias, mas também não teria médico, ninguém precisa de médico, então está vazio. Amém? Nós estamos dando continuidade aí ao estudo da caráter, né? Caráter cristão, né? Semana passada nós falamos sobre Judite. Então, nós temos, a Carol deu um bom estudo aqui sobre esse personagem, né? E hoje nós vamos tratar de, por uma incrível coincidência do destino, nós vamos tratar de uma outra mulher. Judite, não foi? Pensei que eu tinha esquecido. Isso acontece, tá? Só para saber se os irmãos lembravam, né, do culto da semana passada, né, ela tratou aqui do caráter conciliador de Abigail, do caráter amoroso, da sabedoria de Abigail, né, o caráter de proteger a sua família e a sua própria vida, né, mesmo estando casada com um cidadão chamado Nabal, né, um tolo. Mas, enfim, hoje nós vamos falar de uma mulher que não tem muitas, quando você lê a Bíblia, né, antes de mais nada, lá nas suas Bíblias, no livro de 1º e 2º Reis, 2º Reis, amém? 22. Nós vamos ler o versículo 13. Depois nós vamos dar uma particularidade nesse capítulo 22, 20, 21 e 22 do livro de 2º Reis, né? Ele está complementado lá no livro de 2º Crônicas, capítulo 32, 33 e assim sucessivamente. Bem? Encontramos? Diz assim: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor, se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, não fizeram conforme tudo que de nós está escrito. E o sacerdote Eliquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das roupas. Ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, ou em algumas traduções na parte inferior, ou na parte de baixo de Jerusalém. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós temos a tua palavra. Deus, não há outro como ti, como foi louvado o teu nome, Senhor, aqui nesse lugar, que tudo tem louvado o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Tira, Senhor, o eu, a vaidade, a arrogância, Senhor, tira a prepotência, tira, Senhor, ó Deus, o achar, ó Pai, que somos algo, Senhor. Nós somos algo em ti, ó Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos o mundo, Senhor, através de Cristo Jesus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu essa condição. Por isso, nessa noite eu te peço, Deus, fala conosco e nos dá, Senhor, um caráter, Senhor, transformador e inovador para louvor e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém? Nós vamos falar hoje sobre Uda, né, a profetisa, só para recapitular caráter, né? A gente vai falar de caráter. E caráter é algo que você não nasce com ele, é algo que você vai ser moldado no seu decorrer da sua vida. Você vai ter a baliza moral, né? As balizas morais que você tem dentro do seu lar, aprende com os professores, aprende nos seus dia a dias,
e tem as suas balizas éticas, né, que são o que a sociedade acaba nos colocando como parâmetro de aceitável. Então, apesar de nós nascermos com algumas características geneticamente já moldadas, o caráter do homem, o caráter da mulher, ele é formado ao longo de sua vida, assim como o caráter cristão, ele é formado até a vinda do Senhor, ou para buscar a sua igreja, ou para buscar só eu. Mas esse caráter ele tem que ser moldado todos os dias da nossa vida. Então, quando nós vamos entrar falar da profetisa Isaúda, não se preocupe que você não vai achar nada dela em nenhum outro lugar da Bíblia. Não vai saber quanto tempo ela viveu, não vai saber quem é o pai dela, não vai saber para onde ela foi, se ela foi para Jericó, passar férias. Você não vai encontrar nada sobre a vida de Uda, a não ser este versículo que está meditando aqui nesse lugar. E é interessante que, se eu perguntasse para vocês sabem quem é Jeremias? Sabemos, né? É o profeta chorão. Se eu falar para você quem é Abacu, você conhece o profeta Abacu? Conhece. É o profeta, ainda que não tenha vaga nos currais, todavia confiarei no Senhor. Se eu falasse para vocês do profeta Sofonias, todos nós já lemos alguma coisa do profeta Sofonias. Então, Uda e esses três profetas, eles estavam profetizando, eles são contemporâneos, ou em outras palavras, para ficar mais fácil para o nosso entendimento, eles estavam ministrando no mesmo período, cerca de 690 a.C. Por que eu estou trazendo essa pequena explanação sobre essas condições? Porque quando você lê o capítulo 22 de Reis, você vai ver um rei subindo ao trono aos 8 anos de idade, levado ao trono. Ele não subiu ao trono, ele foi levado ao trono. Esse rei era filho de Amon, neto de Manassés, né? O nome dele é Josias. Foi o último rei que dá gosto de leite que ele fez na Bíblia. Foi o último rei que é considerado um homem que se moldou e foi moldado segundo a vontade de Deus. Então, quando nós pegamos esse homem, Josias, uma criança, que subiu ao trono, obviamente ele foi assessorado por pessoas, ele foi assessorado por homens que também tinham o desejo de haver uma mudança. Mas para você entender esse capítulo, você tem que voltar 3 capítulos anteriores, ou 2 capítulos anteriores. Você vai conhecer a história de um rei chamado Manassés, um dos reis. A Bíblia diz que nem o ímpio, nem os amorreus foram tão malignos quanto Manassés. Manassés subiu ao trono aos 12 anos de idade, e ele fez tudo exatamente ao contrário do que a palavra de Deus diz. Para vocês terem noção, Manassés construiu ídolos dentro do altar da casa do Senhor, templo do Senhor. Para você ter uma ideia, Manassés, ele queimou o seu próprio filho em homenagem a Moloque. Ele foi um homem que a Bíblia vai dizer que quando Deus traz juízo sobre a vida de Manassés, ele diz: a espada da casa de Acabe e o prumo de Sodoma está sobre a tua vida. De tão ruim que esse homem era. E esse homem morre, você lê a história de Manassés, depois ele se converte e se arrepende dos seus pecados, foi levado para o cativeiro, foi preso, né? Tem toda uma história da vida de Manassés. Mas só que tem uma coisa: Manassés não reinou 2 anos, não reinou 3 anos. Manassés reinou aproximadamente 50 anos em Judá. E esses 50 anos extremamente
degradante para a sociedade, degradante para Judá e para Jerusalém. E aí vem o seu filho Amon e reina, Manassés morre, vem o seu filho Amon e ele reina, e ele continua fazendo as mesmas barbaridades que o seu pai fez, e ele vai fazer, ele mantém e continua. E aí a Bíblia diz que há uma conspiração contra Amon, os seus os matam, as pessoas ali que cuidavam dele, seus coronéis, seus generais, o matam, e ele é banido. E aí neste contexto entra a vida do rei Josias. Josias começa a governar, a reinar com 8 anos de idade. Eu acho que é uma coisa legal. Eu queria quando você lê a história de Josias, eu queria ter a metade da autoridade que Josias tinha. Porque Josias pegou e ele começa aos 18 anos do seu reinado, ele começa a reconstruir, restaurar o templo de Jerusalém, que estava destruído, estava totalmente largado e acabado. Mas eu queria, é engraçado, o sonho de todo pastor era fazer o que Josias fez, chamar todo o povo para o culto em si. E o povo veio. Vai todo mundo subir na casa do Senhor, não importa, grandes, pequenos, anciões, de colo, vai subir e vai fazer concerto com o Senhor. E o povo veio fazer concerto, porque o rei estava mandando. Era uma lei, era uma palavra que nós conhecemos muito bem nos dias de hoje, que diz: cumpra-se. Só isso. Foi dada a ordem: cumpra-se. Mas eu estou com dor de cabeça. Eu não perguntei, é só uma coisa. Eu estou cansado. Cumpra-se. Já era. E aí a Bíblia vai dizer que Josias, ele começa a reconstruir o templo, ou restaurar o templo. Você vai ver aqui no capítulo 22, no comecinho, ele dá dinheiro, pega o dinheiro que o povo trouxe para reconstruir o templo, madeira, pedra lavrada, cobre, ferro, e ele diz que coloca todo esse material, toda essa obra na mão dos mestres de obra, dos pedreiros, dos carpinteiros. Esses homens eles eram tão fiéis, eles eram tão honestos, que o rei diz: deles não precisam cobrar nada. Homens que trabalham na casa do Senhor, homens que fazem a obra de Deus e não precisa ser cobrado, pode entregar na mão dele e não vai sumir um centavo, não vai sumir um parafuso, porque eles fazem a obra com amor e com decência. Está faltando esse tipo de gente no nosso meio hoje, né? Principalmente nas obras que nós vemos por aí, né? Esse é o outro tipo. E aí a Bíblia vai dizer que eles começam a fazer a restauração do templo e eles vão mexendo nas coisas, né? Quem já fez reforma em casa sabe, até aquilo que você não queria que achasse, a gente acha, né? Já está lá jogado faz 500 anos, a gente fala: nossa, eu nem sabia que estava aqui essa coisa, né? Esse objeto. E a Bíblia vai dizer que eles vão restaurar, vão mexendo, curando, tampando os buracos, fechando as brechas, mexendo no telhado, até que um dia eles encontram uma coisa muito importante. Eles encontram o livro da lei. Gente, aqui eu abro, como diz a Carol, eu abro um aspas ou um parênteses bem grande para a gente discutir uma situação aqui na nossa vida hoje. Isso serve para a igreja de hoje. Como é que se perde a palavra de Deus dentro da casa de Deus? Aonde estava o livro? Dentro do templo. E ninguém sabia onde estava esse livro. A palavra é bem comum, é bem nosso
como é que se perde a palavra de Deus dentro da casa de Deus. Se perde quando nós achamos que Deus tem que se adequar a nós e não nós se adequar à sua palavra. Ela se perde quando nós deixamos de dar crédito aos profetas. Ela se perde quando nós deixamos de dar crédito à salvação em Cristo Jesus. Ela se perde dentro da casa de Deus quando nós nos esquecemos do valor que tem a cruz para nós. Quando a igreja começa a perder esses valores, a perder essas afirmações tão essenciais, tão claras, pode ter certeza que essa igreja perdeu a palavra dentro dela. E a gente não vai achar engraçado, porque era o lugar da palavra de Deus. Se nós entrarmos por essa porta, ou por essas portas, o que nós queremos ouvir? A palavra de Deus. Não importa se a palavra de Deus ela é branda, suave, como a brisa, ou se ela é tempestuosa na nossa vida, traz confronto, traz abalos, traz abrir mão de situações. Mas nós não viemos nessa casa de oração, eu não venho nessa casa de oração para ouvir aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. Deus pode falar comigo, Deus pode falar aquilo que eu quero? Pode, irmão. Deus pode usar alguém e falar comigo através da palavra? Pode, mas eu não venho aqui para ouvir aquilo que eu quero, eu venho aqui para ouvir aquilo que eu preciso. E se Deus falar que eu preciso mudar, eu vou ouvir e vou mudar, porque senão a palavra de Deus fica perdida dentro da casa de Deus. É estranho a gente ouvir essa fala, parece uma dualidade, mas não é. Se tem se pregado tão pouco a cruz, se tem se pregado tão pouco a relatividade entre cruz e salvação, entre o sacrifício e o céu, que as igrejas estão se perdendo. A palavra de Deus está perdida dentro de algum canto qualquer da igreja. Um dia, e não se espantem, não achem que isso ocorre da noite para o dia. Isso não ocorre da noite para o dia. Aqui nós temos aproximadamente uns 60, 70 anos que a palavra de Deus ficou esquecida. E quando eu começo a ler a palavra de Deus, e eu começo a abrir, foi ministrado aqui no domingo, abrir exceções. Eu abro exceção para uma, exceção para outra, exceção para outras coisas, e a palavra de Deus ela vai sendo deixada de lado. Irmãos, quando nós depararmos, nós estaremos numa situação igualzinho que estava o povo aí. Nós somos um povo que não abrimos mão dos nossos princípios. A igreja não abre mão de princípios. Cruz, ressurreição, salvação, não se abre mão. Não tem como eu abrir mão por algo que eu queira, que eu ache engraçado, que eu gosto. Eu gosto de tantas coisas nessa vida, irmão, mas eu preciso gostar mais do céu. Eu preciso gostar mais de Deus. Eu preciso amar mais a Deus do que as coisas que estão nessa terra. E a Bíblia vai dizer que, voltando aqui, fechando parênteses agora, voltando para o tema, e a Bíblia vai dizer que acha o livro da lei. E é engraçado, irmãos, se você prestar bem atenção na narrativa do autor, do escrivão, quando ele lê aos ouvidos de
Josias rasga suas vestes. Josias nunca tinha ouvido uma palavra de Deus na sua vida. Ele poderia ter ouvido falar assim: ó, Deus abriu o mar vermelho. Olha, Deus é bom. Deus fez cair o maná do céu. Ele poderia ter ouvido muitas coisas, mas quando ele ouviu Deuteronômio, capítulo 28, o verso 30 e alguma coisa para frente, 16, eu acho que é 16 para frente, ele diz: mas se o meu povo não observar essa lei, vai vir isso, vai vir aquilo outro. Quando ele ouviu aquilo, porque foi lá que os estudiosos dizem que o profeta Eliquias leu, Josias falou: meu Deus, ai de mim, o que é que nós estamos fazendo de tão grave? Por que os nossos pais não obedeceram o que foi entregue a Moisés? E a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e diz: grande mal está sobre a nossa vida, grande destruição tem Deus para conosco. E aí ele diz: vai, consulta a profetisa que está na parte de baixo de Jerusalém, né? Ou a parte, vamos imaginar assim, seria a parte pobre de Jerusalém. Essa mulher, ela era esposa do homem que cuidava dos vestimentos, das rouparias, né? E aí a Bíblia vai dizer que vão consultar a profeta Hulda. Aí não se tem uma resposta e não se tem um porquê, porque se nós olharmos as Escrituras, em 90% da palavra de Deus, 99% eu diria, Deus sempre usou um profeta masculino. Agora, se Josias tinha Jeremias, Abacuque, Sofonias, por que ele foi consultar Hulda? Mandou consultar Hulda. Você tem, vamos lá fazer uma pregação, uma coisa bem compostinha aqui, tá, irmãos? Vamos fazer uma coisa assim, de quarta série. Você tem o apóstolo Paulo, você tem Estevão, Diácono Estevão, e você tem o Afonso. Quem você convida para pregar? O Afonso? Nunca. Leve a parte, não é pessoal, mas nós temos simplesmente Paulo, simplesmente o homem que viu a Cristo depois da sua ressurreição, foi o primeiro a ver a Cristo. Você acha que é que eu vou convidar? Eu falo o seguinte, ó, toca em duas partes, o Estevão lá e o Paulo prega, né? E você, você entra no banco do convite, tá bom demais, tá? Achou um lugar para ficar, tá bom. Então, quando a gente olha essas histórias, você fala assim: pô, Jeremias era um profeta extremamente conhecido em Jerusalém, profetizava duramente contra Jerusalém, né? Pregava o cativeiro, acusava os pecados de Judá, assim como Abacuque. Mas Josias fala para Hulda, talvez pela distância, talvez por ela estar próxima, não se sabe, mas nós sabemos que Deus naquele dia aproveu a Hulda a falar e a trazer um ensinamento, né? E o caráter de Hulda é um caráter de coragem, né? E aí a Bíblia diz que eles vão lá na casa de Hulda, que não era muito longe daquele lugar. Eles descem, eles chegam lá, eles falam assim: ó, encontramos o livro da lei. Aí nós temos mais um parênteses para abrir aqui nessa noite. Não importa se ninguém lê a palavra de Deus, não importa se ninguém dá a menor importância para o que Deus diz, sempre haverá um profeta disposto a corrigir o povo. Sempre. Ninguém escuta a voz de Deus. Sempre tem. Porque poderiam não ler a Bíblia, mas tinha
profeta lá. Tinha vários profetas lá. Então, Deus está sempre disposto a nos dar uma segunda chance, a nos tornar melhores, nosso caráter se tornar melhor. O caráter de Judas era um caráter verdadeiro, um caráter de ousadia, porque, irmãos, profetizar aqui dentro, qualquer um profetiza, até eu profetizo. Eu nem sou profeta, tenho carteirinha de profeta, como uma honra, mas não tem. Mas qualquer um profetiza aqui dentro, tranquilo. Eu quero ver você profetizar, é onde chegar para uma pessoa e falar assim: ó, o Senhor te diz, ó, você é assassino, o Senhor vai te visitar, vai te mandar para o cativeiro, vai te matar, vai te consumir, e você ir lá e falar isso. Aqui dentro não, está todo mundo cheirosinho, bonitinho, tomou banho, passou na cura, tranquilo, né? Mas exercer o ministério profético, aonde as pessoas matavam os profetas, aonde as pessoas jogavam os profetas no calabouço, onde os profetas pegavam os profetas, atravessavam com espadas, ou então serravam ao meio, como foi o caso de Isaías. Eu garanto para você que ninguém queria ter esse dom. Eu perguntar quem queria ser profeta nessa época. Não dá para ser uma revelaçãozinha, né? Uma visão. Esse profeta está meio fora da minha orçamento. A Bíblia vai dizer que ele chega e fala para ela: olha, consulta ela por mim. Quando ele chega lá, os sacerdotes que vão do rei, e aí ele vai, ela pega e fala para ele: ó, sabe o que Jeremias tem pregado? O que Jeremias tem pregado? Cativeiro, assolação, fome. É isso que Jeremias tem pregado? É isso que Deus manda te dizer. Tem muita conversa aqui não, meu filho. Eu não vim aqui para falar para você: olha, Deus está te dando uma verdadeira, ó, Deus está fechando a boca do leão, ó, Deus está fechando a sepultura, ó, Deus está fechando a porta da... Não, Deus está falando para você, ó, e tudo que Jeremias está pregando vai acontecer. E aí ela diz uma coisa interessante, né? Ela fala assim, ó, você continuar lendo aqui, ela vai falar assim: mas veja o que Deus faz sempre com quem tem um verdadeiro arrependimento, irmão. Não importa também se você vive no meio de um povo que não tem a menor vontade de servir a Deus. Se o marido não serve a Deus, a esposa não serve a Deus, o filho não serve a Deus, o pet não serve a Deus, ninguém serve a Deus, mas você serve. E aí a profetisa fala assim: porém, ao homem que mandou você vir aqui, diz para ele, assim diz o Senhor, foi pelo seu coração, pela tristeza que bateu no seu coração, quando você ouviu a palavra de Deus, eu, Senhor, te pouparei de todas essas coisas. Eu, Senhor, te livrarei, e em paz descerás a sepultura. No mundo de caos, no mundo aonde a lei do mais forte, o dinheiro prevalece, aonde a força do braço muitas vezes prevalece, ainda existem aqueles que quando ouvem a palavra de Deus e dizem: miserável homem que sou, que será de mim? E aí Deus fala assim: ó, para você que se colocou nessa posição, para você que se arrependeu, para você que trouxe uma expressão de arrependimento, não só de falar, mas também de agir. Aí Deus fala para ele, fala para ele: os olhos dele não verão essas coisas. Pode o mundo inteiro ver o mal, pode todo mundo ver a tragédia, mas se vocês forem servos do Senhor, se nós servirmos a Deus com o caráter de cristão, o Senhor manda nos dizer: vai descer para a sua sepultura em paz, vai ficar tranquilo, porque o
guarda, né? E aí a Bíblia vai dizer, né, que Josias era o 17º rei de Judá, né, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando ele ouve essa palavra e a profetiza, e tem um caráter ilibado, que ela diz assim: olha, vai acontecer. A maioria de nós, se nós ouvíssemos uma palavra de Deus, quem é que já ouviu uma palavra de Deus que Deus ia fazer algo extraordinário na sua vida? Só eu, né? Graças a Deus. Tem mais ninguém. Graças a Deus. Mas então só eu e você vamos se cobrar, fica tranquilo, né? Mas na realidade é assim. Quando Deus fala, vou fazer algo extraordinário na sua vida, qual é o nosso primeiro sentimento? Alguém já parou para falar? Quem tem filho aí sabe o que eu estou falando. Seu filho está lá daquele jeito, pendurado na cortina de cabeça para baixo. Aí você fala, desce daí, filhinho, eu vou te dar um chocolate. O que ele faz? Desce. Você já está esperando o quê? Recompensa. Opa, vai receber um chocolate, né? Mas se Josias fosse um homem acomodado, o que aconteceria com a vida dele? Porque Deus já me falou que eu não vou ver nada. Sabe o que eu vou fazer? Ficar na minha casa. Vou ler a Bíblia na minha casa. Agora a igreja sou eu. Já que está todo mundo contaminado, então eu vou ficar na minha casa. Porque Deus falou para mim que eu não vou ver. Eu vou descer de paz. Então isso significa que eu não preciso mais estar na igreja. Quantas pessoas foram curadas, irmão? Quantas pessoas receberam livramento? Quantas pessoas receberam restauração? Quantas pessoas receberam poder de Deus e não estão mais aqui porque receberam uma promessa? Você é especial para Deus. Eu gosto muito quando as pessoas falam, você é especial para Deus. Somos mesmo, porque Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas isso não pode nos tornar crentes acomodados. A igreja hoje é acomodada, assim, ó, com todo respeito. Daí eu não estou falando, estou me exibindo desse negócio, não. A igreja está acomodada. Ah, nós fazemos o trabalho, nós sabemos que a igreja faz o trabalho. Estou falando da igreja no contexto, não a igreja local aqui, mas a igreja no seu maior parte ela está acomodada. Olha, venha, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar não sei isso, Deus vai fazer não sei aquilo, Deus não sei. Mas quando eu falo assim, ó, mas você precisa se arrepender, você precisa rasgar as suas vestes. Aí Paulo descreve, não rasgai as vossas vestes que são aparentes, rasgai o vosso coração com a palavra de Deus. Porque enquanto nós não entrarmos por essas portas e não dermos valor ao que é ministrado segundo a palavra de Deus, nós estamos com problema. Porque nós vamos dizer assim, não, isso não tem nada a ver. A gente sempre brinca e fala assim, a maior desgraça do crente, né, do homem que serve a Deus hoje em dia o que quer? Não tem nada não. Tranquilo. Nada a ver. Continua desse jeito que nós vamos chegar nada a ver também. Chegar no céu nada a ver também. Na porta do céu nada a ver com você. Não, mas para onde você vai? Tudo a ver. Garagem. A gente fala do caráter de Uda, quando ela profetiza, que ela muda em partes algumas coisas na vida do rei, né, de Josias. Né? Josias promove o verdadeiro avivamento. Nós já tratamos sobre avivamento aqui, eu já não vou falar sobre isso, né, porque é meio que. Né? Mas o que é avivamento? Avivamento é arrependimento. Basicamente é isso, irmão. Você se arrependeu, mudou de vida, mudou de estratégia, mudou de caminho.
há um avivamento na tua vida. E a Bíblia vai dizer que ele faz esse avivamento, ele chama o povo, sobe o povo para o templo do Senhor, falando: olha, hoje nós vamos fazer aliança, eu e o povo, e não vai ficar um, vai todo mundo fazer aliança aqui, porque eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi o que estava escrito no livro de Deuteronômio, eu temi, e se eu temi, você também vai temer, porque eu sou o rei, quando o rei eu mando você temer, você teme. E aí a Bíblia diz que ele vai, não liga para a promessa que Deus fez para a vida dele, que ele vai morrer em paz. Ele fala assim: eu posso até morrer em paz, eu posso ter até uma promessa de coisas boas na minha vida não ter as agruras desse sofrimento, mas eu quero que as pessoas que estão ao meu lado também vivam em paz. O avivamento é isso, irmão. É eu querer que a pessoa que está ao meu lado tenha uma vida de paz, né? A segunda situação que essa mulher desdobrou na vida do rei foi: ele aboliu a idolatria. Se você abrir lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, do versículo 3 ao 7, o rei tomou algumas medidas que deixou muita gente frustrada, mas ele falou assim: a partir de hoje eu vou morrer em paz, mas eu quero levar o maior número de pessoas a morrer em paz junto comigo. É isso que nós temos que ter na nossa vida, irmão. Eu tenho uma promessa de viver tranquilamente a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Mas além de eu e a minha casa servirmos ao Senhor, eu quero que o meu vizinho da direita sirva ao Senhor. Eu quero que o meu vizinho da esquerda sirva ao Senhor. O da frente e o de trás também sirva ao Senhor e receba essa mesma paz, essa mesma palavra, essa mesma promessa que Deus me deu. Eu quero repartir com aqueles que estão à minha volta. Avivamento. Ele tirou a idolatria. A Bíblia vai dizer que se tinha tanta coisa em Jerusalém para se buscar, que ele já tinha até se esquecido de como é que se buscavam a Deus, né? Ele não fez algo para a sua própria satisfação ou para aproveitamento próprio. Ele fez algo para que as pessoas pudessem também conhecer a Deus. Não é pessoal, nós não fazemos nada por interesses pessoais, embora muitas vezes nós fazemos. Às vezes a gente vem doente na igreja: o que você quer? Cura? Vem desempregado porque eu quero emprego. É errado? Não, não é errado. Mas esse não é o nosso maior motivo, nem o propósito que o Senhor tem. A terceira coisa que aconteceu quando nós temos um caráter de valentia, um caráter de ousadia na presença do Senhor, é resgatar a lei do Senhor. Parece coisa meio, né? O homem resgatou a lei do Senhor que estava dentro do templo do Senhor. Então nós não reparamos, nós não resgatamos a lei do Senhor somente de boca para fora. Tem muita gente falando, né? A pastora sempre tem um provérbio que eu guardo sempre para mim: falar até papagaio fala. Isso não tem erro, qualquer um pode falar. Só que o rei Josias, ele não só falou, ele mostrou como é que se faz. Ele falou: a primeira coisa, irmão, se eu quero uma comunhão com Deus, se eu quero uma vida de paz, uma vida que meus olhos não vejam todo este mal, eu quero que as pessoas entendam, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou resgatar a palavra de Deus. Mas antes de resgatar, para ser resgatada a palavra de Deus, precisa de uma coisa muito importante na vida das pessoas. As pessoas precisam restaurar o templo. De vez em quando nossos templos, irmãos, e o templo não somos nós, os nossos templos de vez em quando tem umas goteiras. De vez em quando você dá uma olhadinha. Essa semana eu estava dando uma olhada na minha casa, e a minha esposa, nós falamos: rapaz, mas tem coisa para fazer nessa casa. Com 15
15 anos. Ela tem 16 anos, aparentemente nova, né? Aí eu olhei e falei, a calçada está precisando, telhado também. Aí fui enumerando as coisinhas, tem que fazer os muros. Eu tenho que reformar a casa. Mas, e quando é o nosso corpo? De vez em quando a nossa preguiça interior, ela é maior do que o Espírito Santo. Você pode até não acreditar, mas é verdade, né? A nossa preguiça é maior do que a lei do Senhor, porque ela nos prende. A preguiça, ela tem algo extraordinário, né? Tipo, tem uma piada aí que os caras fazem que se dos 7 pecados capitais a preguiça fosse o primeiro, você não morreria, porque você não teria vontade de fazer os outros 6. Então, né? Mas não, a lei do Senhor, quando o profeta, o rei fala assim, vamos restaurar o templo. Outra coisa, não existe avivamento sem restauração de templo, sem restauração de corações, sem restauração de vidas. Então as goteiras têm que ser tiradas, os mofos que estão nas paredes têm que ser raspados, né? As infiltrações que estão entrando, elas têm que ser sanadas. E o que nós temos hoje de infiltrações nos templos do Senhor é uma coisa grandiosa. Quando a gente lê o livro de Neemias e ele fala que ele vai reparar os muros de Jerusalém, é para que não houvesse invasão, para que não houvesse um ataque externo, né? Mas quando nós falamos em reparar a casa do Senhor, é fechar as infiltrações, é fechar as trincas, de dentro para fora, e recuperando, e ter a ideia de que isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida de paz. Então a lei do Senhor, ela é resgatada. A gente só consegue trazer a lei para dentro de nós quando nós limpamos o nosso templo. Muita gente nos dias de hoje quer profetizar. Muita gente nos dias de hoje querem buscar a presença de Deus, mas ninguém quer tirar as cinzas do altar. Cinza do altar dá trabalho, né? Quem mexe com forno a lenha vai entender que você tem que fazer isso todo santo. Não dá para deixar a cinza lá, você tem que tirar. Senão daqui uns dias o quê? Você não consegue mais acender o fogo, você não consegue ter mais combustível, não consegue colocar mais lenha, porque tem tanta cinza lá dentro que a lenha não entra. Isso significa que se você não limpar a cinza, não tem como a presença do Senhor descer naquele lugar, não tem como a presença do Senhor entrar nos nossos corações. Nós temos que entender e compreender que a palavra de Deus, ela só surte efeito quando nós nos arrependemos e restauramos o nosso tempo. E a Bíblia diz, como nós vemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então essa reforma, meu filho, é você que faz. Não é eu que vou falar para você, ô Bruno, dá uma melhorada aí no telhado aí que está caindo. Fulano de tal, dá uma melhorada aí no muro que está meio, o portão você está falando abrir, você tem que levantar com uma cara. Não, é você. Faça como o Josias. Vamos reformar o templo, vamos restaurar. Traz madeira, traz ferro, traz cobre, traz pedra, traz o que for necessário para assim restaurar o templo. Em outras palavras, façamos aquilo que é necessário para termos nosso templo restaurado, né? E eu vou dizer para vocês, dá mais trabalho restaurar do que fazer o templo. Você vai ter muito menos dor de cabeça se você construir uma casa e reformar ela. Acredite. O primeiro passo é, se você for casado, você corre um sério risco de ficar solteiro. Porque não tem coisa mais irritante do que construção dentro da sua casa. Não tem, irmão. É uma coisa absurdamente estranha que acontece no seu lar. Como diz o pastor Paulo, onde reinava a paz,
lá se foi pela construção, né? Então, por isso que a gente fala que é difícil a gente reconstruir, porque para reconstruir você tem que pegar os materiais, fazer as medidas todas novamente, não pode errar, não pode se preocupar muito com a bagunça que vai fazer nos primeiros dias, e nós nos incomodamos com essa bagunça, porque nós já estamos acostumados a viver aquele caos. Mas quando a gente quer mudar o caos, a gente fala, puxa vida, mas está pior agora. Não, você já está no caos, você só apenas não sabe lidar. Aí quando começa a mexer, aí você vai ver, vai mexer no telhado, e no dia que você mexe no telhado, chove. Aí molha tudo dentro de casa, você fala, Jesus, o dia que eu vinha fazer o jejum, alguém me oferece chocolate. Ah, Deus. Aí você vai mexer na parede trincada, tipo, estoura o cano. Você fala, Jesus, o dia que eu ia ler a Bíblia, tirar um tempo, o cano d'água estourou. E aí vai, as reformas vão vindo. E é uma coisa interessante, cara, a reforma, ela é uma coisa tão legal que você achou um problema. Quando você vai ver no final do tempo, você achou mais de 30. Tem mais 50, é igual crente. Aonde é que eu estou errando? Eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu estou errando aqui, meu amigo. Se você fizer isso, você vai ver que tem reforma pra caramba. Haja cimento para reformar o que nós temos feito, né? Aí a Bíblia vai dizer sobre a mensagem. Uda foi usada para profetizar com relação a dois eventos, né? Aqui no capítulo 21, no 22, do 14 ao 17. Uda foi usada para profetizar com relação a dois eventos. O primeiro, prevendo a restauração e a prosperidade do reinado de Josias, beleza, né? E o segundo é a destruição de Judá por causa da idolatria, né? Que aconteceu 60 anos depois com Nabucodonosor, né? O sumo sacerdote Eliquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que ia acontecer. Mas às vezes eu paro para pensar assim nas coisas que eu fico meio chapado, né? Será que eles já não sabiam? Já viu quando você vai na cama? Não é que eu não gosto, não é que eu sou contra, mas é que me dá um frio na espinha. Quando irmãos vêm na igreja falando, sabe, Deus, se eu estiver pecando, eu sou profeta. Aí o profeta vem lá e fala, filho amado, eis que te digo, tu és meu e hoje te tirei. Que bom que eu estou pecando. Saiu um peso da minha alma. Mas a situação não está muito agradável. Deixa para lá. E a gente vai, eles foram lá consultar o profeta. Tem algo errado você consultar o profeta? Não, tem. A Bíblia te dá o direito de consultar o profeta. A Bíblia só não te dá o direito de você dizer que o profeta tem que falar. Isso você não tem o direito. Eu vou consultar o profeta. Pode consultar. Mas geralmente quando nós estamos nesses erros, né? E eu falo de erros grotescos, né? Erros bizarros. Aí a gente canta aquela musiquinha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, se o profeta falar. Sai de casa, quem nunca não é, né? É a música do crente problemático. Quem não tem pecado atire a primeira pedra, né? Temos que tomar muito cuidado com isso, né? A mensagem de Uda, ela não foi suave, como nós imaginamos, né? Eu gosto muito de ler esses textos, porque profetizar é algo muito, eu diria, arriscado. Por quê? Porque Deus quer algo para a igreja, o irmão quer algo para ele, e o profeta quer algo para si. Aí você vai profetizar
Aí você fala, Senhor, será que eu abro a minha boca? Porque se eu abrir a minha boca, certo irmão vai dar um xerique. Aí o irmão que está precisando da profecia fala, Deus, o senhor não vai falar comigo? E aí o profeta, Senhor, se for de ti mesmo, usa o profeta para falar comigo também. É o Gideão da vida, né? Se é o Senhor, morre aí de volta. Ah, beleza. Pensando bem, Senhor, se for o Senhor mesmo, molha só o botão, deixa o resto seco e vai. Por quê? Porque é uma passagem, é algo muito preocupante para nossas vidas, é quando nós vamos consultar o profeta. Né? Eu conheço histórias de cara que sai daqui, anda 4 horas para ir consultar o profeta, 6 horas. Aí chega lá, ouve, olha, o Senhor manda dizer para você, conserte. Esse profeta, mas peraí, isso aí é o profeta sim. O cara falou comigo lá, eu vim aqui para ouvir a mesma coisa. Né? Tipo, mas as pessoas vão atrás, né? Eu lembro de uma época que eu pertencia a um outro ministério, que as pessoas saíam daqui e elas iam para a igreja sede, lá no centro. Já vi coisas bem legais também. Eu já vi uma fila de pessoas orando. As pessoas que consultam profetas, né? Tinha umas 8 filas de pessoas orando. Cada fila devia ter umas 500 pessoas, 300 pessoas, sei lá. Mais ou menos. E aí tinha um certo líder, e ele estava orando, e ele falou para os pastores, olha, quem são os pastores aí, os obreiros? Venham para frente, nós vamos orar aqui e tal. Aí desceu, uma igreja grande, bem estruturada, pelo menos, acho que uns 300 pastores lá, uns 200 presbíteros. E aí ele pegou esse líder, desceu e ele começou a orar pelas pessoas. Mas o que ele fazia? Ele orava naquela fila e depois ele ia orava na outra. O cara que estava lá, pegava e ia para lá. Aí ele ia e passava para outro, o cara ia para lá também. Aí eu falei, pô, você parece aquele motorista que vai na pista, até aqui está andando, você entra. Aí para, aí você vai começar a andar aqui, você volta para cá. Aí você fala, será que esse cara foi consultar o profeta ou foi consultar a Deus? E aí eu dava risada, eu falei, se esse recebeu um milagre, sabe, foi o que eu faço. Não é possível. Tem como. Né? Então a Bíblia vai dizer que eles, né, ela prega, ela profetiza contra Judá e a favor do rei. Porque Deus, irmãos, ele pode até nos livrar de situações, pode tirar o nosso erro. No caso de Josias, provavelmente ele nem saberia dessas coisas. Mas uma coisa eu te garanto, as consequências do que nós fazemos, dos atos que nós fazemos, elas sempre vai ter. Por isso nós temos que ter um caráter perfeito, né? Quando nós lemos isso, a Bíblia diz que o rei se humilha, rasga suas vestes, reúne todos os sacerdotes, os anciões e todo mundo e leva para diante do templo para fazer um concerto com Deus, para ver que Deus tem misericórdia, né? A resposta de Deus, né? A resposta de Deus para Josias foi altamente confortante para ele. Eu recebi uma promessa, mas eu vou atrás, eu quero que essas pessoas entendam que essa promessa ela não precisa ser só minha, ela pode ser minha, sua e daquele que quiser ouvir a palavra de Deus. Então a salvação ela não é só para mim, ela é para aquele que ouve e crê, como diz o nosso querido apóstolo Pedro. E aí a Bíblia vai dizer o efeito dessas coisas, do efeito de uma atitude corajosa, de um caráter corajoso, o que pode reverter na vida de uma igreja. A Bíblia vai dizer que enquanto eles ouvem essa palavra, Josias fala assim, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos celebrar a Páscoa. Já fazia 50 anos que não celebrava a Páscoa. Aí Josias falou, chama o sacerdote, chama os levitas, e aí ele diz, santificai. Nós vamos
celebrar a Páscoa. Nós vamos celebrar o dia que o Senhor nos tirou da terra do Egito. Então nós vamos fazer uma Páscoa aqui, nós vamos fazer um evento aqui que vai abalar o mundo. E aí a Bíblia diz que ele chama todos os levitas, chama todos os sacerdotes, eles se santificam. A Bíblia vai dizer que eles não conseguiram ministrar a Páscoa em uma só semana, eles gastaram 2 semanas de festa ao Senhor. E a Bíblia diz: nem antes de Josias, nem depois de Josias, houve-se uma festa, uma Páscoa ao Senhor, como foi ministrada nesse dia. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e seus habitantes, levou os sacerdotes, levou os homens poderosos, levou aqueles que não tinham nada a oferecer. E depois de reunir todo o povo, aí ele reuniu todo mundo ali naquele, isso aí está em 2 Crônicas 34, 30. Ele reúne todo o povo e ele faz questão que as pessoas escutem o que está escrito no livro da lei. Importante você reparar o tempo, importante você pôr a mão na massa, mas o importante é você fazer com que as pessoas escutem o que está escrito no livro da lei. Porque só assim, porque quem ouve a palavra, vocês são salvos pela palavra. A gente não é salvo porque somos bonitos ou porque cantamos bem, não, nós somos salvos porque a palavra de Deus foi enxertada em nós. Ele fez um concerto com o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, não é só, derramou diante de Deus, segundo Crônicas 34, 31. E em segundo ele fez o povo fazer um concerto com Deus. Às vezes a gente fala para as pessoas: irmãos, repita aí para nós aí, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. O cara não repete uma coisa, não fala nada. Você fala: tá certo. Você quer fazer um concerto com Deus, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o cara está de boca fechada. Isso aí não serve para mim, não. Isso é religiosidade. Tá certo? Continue assim. Os habitantes de Jerusalém fizeram um concerto com Deus de 4 coisas. Essa é para nós. O verdadeiro líder vai na frente e influencia seus liderados. Chefe fica mandando. Vai. Líder não. Líder vai na frente. Siga. Vamos fazer. Vem comigo. Vou te ensinar como é que se faz. Um caráter corajoso como o da profetisa gerou a abolição da idolatria. Todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. E a Bíblia diz que levou tudo para o vale do lixo, queimou. E depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa ao Senhor. Segundo Crônicas 35, do 1 ao 19. Você pode dar uma lida lá. A Bíblia vai trazer, irmãos, aos nossos dias de hoje, um caráter, ele pode ser mudado com boas influências, com boas maneiras, com boas atitudes. Se as pessoas que estão à nossa volta verem em nós mudança, verem em nós um comportamento adequado, nós certamente vamos influenciar essas pessoas para a mudança de vida. Você fala: mas não acontece nada do meu lado. Não acontece o que você que pensa. Está todo mundo te olhando, filho. Não adianta. Está no meu serviço, tem uns caras lá que é tipo assim: não, ninguém liga para você não. Fala qualquer coisa fora da linha para você ver. Não, você não é crente? Rapaz, eu confiava em você, botava uma fé em você. Tá. Quer dizer, então você sabe que eu sou crente. Não, então por que você não pratica o que eu falo? Mas não, as pessoas estão sempre de olho em você. Não se iluda. As nossas atitudes, elas podem não ter o efeito como teve aqui nesse texto, porque Josias era rei e ele tinha autoridade para fazer, obrigar as pessoas a fazer aquele tipo de situação. Eu adoraria isso, irmão. É que eu, particularmente, não gosto muito do seu livre-arbítrio. O seu eu não gosto, mas do meu eu gosto. Se eu não pudesse, eu ia falar: todo mundo vem para a igreja.
Todo mundo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas hoje a gente não pode fazer isso. Hoje nós temos quem? O Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo. Então quem sou eu na fila do maná para entrar nessa briga? Então eu só obedeço a Deus. A nossa função aqui é dar um bom testemunho, restaurar o nosso templo diariamente, tirar a cinza do altar e fazer com que as pessoas enxerguem em nós a grandeza do Senhor. E aí sim nós trazemos o avivamento através de um caráter de coragem, uma mulher, aonde ninguém esperava. Todo mundo poderia ter esperado de várias coisas, mas foi essa mulher que despertou no rei Josias, né? Além da palavra, o que fazer e como fazer e onde fazer, de que forma fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas vidas, saber que Deus, Ele nos ouve, nos muda, e ainda que nós estejamos no meio do vale da sombra da morte, se nós tivermos o nosso coração voltado para Ele, nós teremos uma vida de paz. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Este foi um pequeno relato dessa história bem grandiosa sobre a vida do rei Josias, né? Que era um homem aí a ser seguido como exemplo, né? E a Bíblia diz que Jeremias escreveu uma música sobre Josias quando ele morreu. E eles cantam essa música em velório até os dias. Foi escrito esse livro aí. Você vê como é. Se teve rei que morreu e não deixou saudade nenhuma, Josias vai escrever uma canção de lamentação sobre a morte dele. Aí ele diz: não está escrito no livro das crônicas, profeta Jeremias? Então, que nós possamos ser lembrados como Josias, não como esquecido, como aquele que não fez nada de bom para ninguém. Amém? Vamos colocar de pé. Lembrando que sábado é de férias, está todo mundo de folga.